Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. A graça de Deus nos deu a permissão e nós voltamos na apresentação de mais um programa Fé Perfeita. É um privilégio, é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá para juntos olharmos o que diz as Escrituras, como está escrito. Eu quero chamar sua atenção para o assunto que estamos levando a cabo, levando adiante aqui, que é o assunto do livro de Gênesis, e nós estamos olhando o que aconteceu lá no Éden, que ocasionou a queda do ser humano. Eu quero chamar sua atenção para a leitura da Bíblia, no capítulo 3, verso 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Nós temos aqui, meu nobre irmão e nobre amigo, o livro de Gênesis escrito de uma forma simbólica. Nós temos já aprendido que árvore na Bíblia significa pessoa. Nós temos sabido que, por exemplo, a mulher é a representação da igreja. Nós já aprendemos que o ato de comer aqui do fruto proibido não era como comer uma maçã ou alguma fruta. Nós já vimos que isto aqui se trata de um adultério, se trata da queda do ser humano, que foi, na verdade, sexo. Foi Eva que veio ter um contato com a serpente antes de conhecer seu marido. E nós vimos que o apóstolo São Paulo relatou isto na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Agora estamos aqui diante do fato de que Deus chamou tanto a serpente como Adão e como Eva para o julgamento. Deus poderia ter, naquele julgamento, exterminado o homem, feito simplesmente assim, soprado, e teria desaparecido o homem e ele ter entregue o planeta às bestas feras, mas Deus não faz nada sem que primeiro tenha feito um planejamento. E o plano da história, tanto do anjo que caiu, que se tornou um demônio, como do ser humano que havia de cair, Deus já tinha preparado todo um programa. A Satanás, a Bíblia diz que Deus julgou e condenou. Isto é uma coisa que já estava pré-ordenada. Então, não há recurso apelatório para o diabo. Ele está julgado e condenado. Seu destino é ser destruído no lago de fogo. Mas ao homem, Deus, na sua soberana graça, para mostrar seus atributos,
permitiu a queda para então estender a mão. E aqui no julgamento, ele dá ao homem uma promessa, que da semente da mulher haveria de nascer um que esmagaria a semente da serpente. Nós sabemos, já estudamos aqui, que a queda veio através da mulher, porque ela, sendo um subproduto do homem, foi criada para este propósito. Eu já disse, volto a repetir, que a mulher foi criada para 3 propósitos. Primeiro, para ser companheira. Segunda, para dar filhos. E terceira, para permitir a queda. Então, estes propósitos foram manifestados através de Eva, e nós veremos isto, porque Adão era a figura de Jesus Cristo, que é chamado de o último Adão, e a Eva, a figura de todos nós que somos chamados a mulher, ou seja, a igreja. A igreja cairia. Adão não foi enganado. Ele amava a Eva e resolveu morrer por Eva, entrar no pecado para dar sua vida por ela, porque ele a amava. Esta é a mesma história de Jesus Cristo, que veio ao mundo de maneira consciente que a nossa condição era perdida. Ele se fez um pecador, ele se fez pecado, sendo todavia justo, para que desse a sua vida para resgatar a mim e a você, que é a figura da Eva, que é a mulher. Então nós estamos vendo que a Bíblia foi escrita dentro desta simbologia. Agora, nós encontramos no capítulo 3 que, sendo Adão a figura de Cristo, Deus não poderia amaldiçoá-lo, porque ele entrou consciente no pecado. Então ele amaldiçoa o ecossistema, ele amaldiçoa a terra. Veja que a serpente, ele disse, maldita serás. Mas quando chegou ao homem, ele disse, maldita é a terra por causa de ti. Então, ao invés dele amaldiçoar o homem, que é a sua imagem e semelhança, ele amaldiçoou o ecossistema e disse, agora vai produzir espinhos, abrolhos, você vai ter que comer do suor do teu rosto. E para a mulher, ele disse, a consequência do pecado sobre você é que você vai ter que ser submissa ao teu marido, né? Teu desejo será para teu marido e ele te dominará, e você terá que dar à luz com dores. E Paulo, na carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo 2, ele disse, salvar-se-á, porém, a mulher, dando à luz filhos. Esta é uma missão que Deus atribuiu à mulher. Isto é a penalidade do pecado. Muito bem. No capítulo 3, nós vimos no verso 15 que existia no ventre de Eva 2 sementes. Mesmo Deus indo mudar a forma óssea daquele animal que estava entre o chimpanzé e o homem, que era chamado de serpente, e eu já disse, provei pela Bíblia, que era um animal que andava ereto, que falava e que tinha a semelhança física do homem, muito mais próximo do homem do que o chimpanzé. Então, isto é a verdade. Então, a este animal, Deus mudou a forma óssea e tornou-o o ofídio rastejante. Porém, a semente que estava no ventre de Eva, Deus disse, agora eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, quer dizer, entre a semente da serpente e a semente que viria através da mulher, que era a raça humana descendente de Adão. Nós temos no versículo 20 do capítulo 3 que Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Eu queria chamar sua atenção para a exatidão da Bíblia. Nós não estamos brincando com palavras. Nós estamos falando aqui
de coisas que são reais. Por exemplo, a Bíblia nunca disse que Adão é o pai de todos os seres viventes. A Bíblia diz que Eva é a mãe. Por que a Bíblia já estava dizendo que Adão chamou sua mulher de Eva? Porque ela era a mãe de todos os seres viventes. Porque nós vamos ver no capítulo 4 do livro de Gênesis que, através de Eva, irá aparecer duas sementes diferentes na terra. Uma será de Adão, a outra é produto da serpente. Então, filhos da serpente. Jesus detectou esta raça de pessoas na terra e os chamou de raças de víboras. Prestem bem atenção. Então, quando o homem cai e Adão disse que Eva era a mãe de todos os seres viventes, eu gostaria até de chamar sua atenção, porque na carta, no livro de Atos, Paulo disse que todos descenderam de um só homem. Prestem bem atenção quão justa e quão perfeita é a palavra de Deus. Todos descenderam de um só homem. Ora, se todos descenderam de um só homem, então todos são filhos de Adão? Prestem bem atenção. Não, na verdade o que Paulo estava dizendo era exatamente assim. Adão, o primeiro homem. Eva, um subproduto de Adão. Agora, através de Eva, veja, vem duas sementes distintas. Estas sementes, meus amigos telespectadores, é aquilo que creio que você que está em casa já ouviu isto muitas vezes, que nem todos são filhos de Deus. Há filhos de Deus e há filhos do maligno. Filhos do diabo. Jesus disse que quem plantou o joio foi o diabo. Os bodes são produtos, não é? Eu estou dizendo não o animal, mas eu estou dizendo na figura. São produtos filhos do diabo. Então, eu quero só chamar sua atenção aqui para estas duas linhagens. Então, todos descenderam de Adão. Por que todos? Porque a Eva veio de Adão. Então, daí para frente, agora, vai aparecer duas sementes distintas na terra. Quando o homem cai, a primeira coisa que Deus toma a precaução de fazer é enviar os querubins para guardar a árvore da vida. Preste atenção que eu já disse que a árvore da vida é uma pessoa. A árvore na Bíblia representa a pessoa. Então você vai ver que aonde está a árvore da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, pode notar, o trono está estabelecido. E quando o trono está estabelecido, você tem os guardiões do trono, que são os serafins. E quando os serafins estão para guardar o trono, ali está a obra da intercessão. Você acompanhe isto na Bíblia, porque eles são os purificadores. Eles estão ali. E se a obra da redenção está ali, está a oportunidade para os pecadores. Agora, sabendo Deus que havia de aparecer duas sementes distintas, Deus colocou querubins e disse: só entra quem eu quero. Deus tem um programa de redenção, não é qualquer um. Então, Deus colocou dois querubins para guardar a árvore da vida que estava no oriente do Éden. Prestem atenção que ali está, então, a árvore da vida. Vamos ver o capítulo 4, como ele se inicia. Eu gosto até quero parar um pouquinho aqui, porque se você notar, no verso 22 do capítulo 3, ainda antes de entrar no capítulo 4, eu gosto muito dessa expressão porque ela derruba a teoria de uma trindade. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Com quem Deus estava falando? Quando usou a pluralidade nós, é a mesma pluralidade de façamos o homem. Com quem Deus disse que o homem era como um de nós? Como para a segunda e a terceira pessoa?
ou estava falando e logo em seguida aparece a figura dos querubins. Preste atenção, olhe a sua Bíblia como ela é. Cada vez que Deus usar a pluralidade, pode prestar atenção que os anjos vão aparecer. Se você quiser, eu lhe dou mais uma escritura. Vá para Isaías capítulo 6. Deus disse, e nós? A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Se você volta no verso 1, Isaías disse, eu vi o Senhor, olha, o Senhor, o artigo definido está no singular, viu? O Senhor, assentado sobre um trono, não havia 3 tronos, um alto e sublime trono. Seu cetro o seguia. Serafins, aqui estão eles, os querubins, os serafins, sempre estão aonde Deus está. E é por isto que se aparecem as expressões nós, como um de nós, façamos o homem, quem irá por nós? Sempre você vai ver a figura do anjo, do arcanjo, do querubim, do serafim, todavia a obra e a execução é de Deus. Então vamos agora, dentro destes minutos que nos restam aqui, voltar para o aparecimento das 2 sementes produtos daquele caso que aconteceu no Éden. Nós já sabemos que a Eva primeiro teve um contato com a serpente e logo em seguida com o Adão. Destes relacionamentos vieram 2 sementes. Então eu quero que você perceba a exatidão da Bíblia, para você entender como é bom falar apenas aquilo que a Bíblia diz. No capítulo 4, aconteceu e conheceu Adão a Eva, sua mulher. Conheceu aqui, não é o fato de ter olhado para ela, conhecer aqui, e coabitou Adão, veja, com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e teve mais seu irmão, e disse, alcancei do Senhor um varão, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. Observem, a Bíblia relata que Adão tem um conhecimento, aparecem 2 filhos. Um conhecimento. Está aqui tão claro que Caim e Abel eram gêmeos. Agora, se você quiser, no próprio capítulo 4, no verso 25, e tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou seu nome Sete. Então, você tem dentro do capítulo 4, 2 atos em que Adão é relatado o conhecimento de sua mulher, ou a relação com a sua mulher, e aparecem 3 filhos. É óbvio que não aparece um relacionamento de Adão com Eva para aparecer o Abel. Não, de um relacionamento, Caim, Abel, e no outro, Sete. Então aqui está provado que Caim e Abel eram gêmeos. Porém, você nota que no capítulo 3, verso 15, Deus disse, porém inimizade entre a tua semente e sua semente. Então haviam 2 sementes no ventre de Eva. Uma era filho de Adão, a outra era filho da serpente. A serpente é o pai físico pela insuflação de demônios. Então o projeto espiritual é do diabo. Você vai ver que o Caim, ele possui, assim, a natureza animalesca da serpente e o atrevimento de Satanás. Veja como Caim responde a Deus e veja como Caim reage com o seu irmão. Você vai notar que o Caim não pode ter herdado aquela natureza bruta, ignorante de Adão, porque Adão era vindo de Deus. Você sabe que os filhos herdam dos pais, porém, Caim não herdou aquilo de Adão, Caim herdou aquilo do maligno. Foi esta a expressão de Jesus em São João capítulo 8, quando disse, vós sois como vosso pai, o diabo, que é homicida desde o princípio.
Desde o princípio, o coração do diabo, o desejo dele é matar, e Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Seu filho, espiritualmente falando, tinha essas características. Humanamente falando, ele era forte, ele é o pai dos gigantes, ele com facilidade podia matar seu irmão. Nós vamos olhar isto aqui agora. Se talvez você não conhecer, nós poderemos mostrar a você recortes, agora recentemente, de uma mulher que se engravidou de homens diferentes, uma prostituta. Nós temos dados científicos que provam que uma mulher pode ter estado com homens diferentes e ter filhos de pais diferentes. Isto foi o que aconteceu com Eva. É aqui aonde os pregadores, os pastores e os crentes estão comendo um angu que eles não sabem como explicar. Se você, aliás, não é só este. Se você perguntar quem é o pai de Caim, eles não sabem. Se você perguntar para eles por que Jesus nasceu de uma virgem, eles não sabem. Se você perguntar quem é o pai dos gigantes, eles não sabem. Quer saber de uma coisa? Se você perguntar para eles quem é Deus, eles não sabem. Eles dizem que Deus é um monstro, 3 pessoas numa só. Eles, quando você os aperta e diz, mas você acredita nisto? Eles dizem, é um mistério. E a Bíblia diz que o mistério de Deus é plenamente conhecido em Jesus Cristo. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, Colossenses 2, verso 2, para você sair desta ignorância. Então, eu quero chamar aqui a sua atenção, que nós já vamos finalizar este bloco aqui. Você preste atenção que aparece Caim e Abel. Caim, filho da serpente, filho do maligno. Vou mostrar para os senhores que em nenhum lugar na Bíblia, a Bíblia diz que Caim era filho de Adão. Em nenhum lugar. Mas eu posso mostrar, como por exemplo, em 1 João capítulo 3, verso 12, 13, que a Bíblia diz que Caim era do maligno e matou seu irmão Abel. Nunca disse que Caim era de Adão. Agora a Bíblia disse que matou seu irmão. Então Abel e Caim eram gêmeos, eram irmãos, porém de pais diferentes. Eles eram irmãos uterinos, vieram do mesmo ventre, por isso a Bíblia disse, e eu fiz questão de que você guardasse esta expressão, que a Eva é a mãe de todos, mas o Adão não é o pai de todos. A Bíblia nunca atribuiu paternidade de Caim a Adão. Eu posso até citar aqui, talvez isto seria mais proveitoso mais para frente, mas você pode olhar em Gênesis capítulo 5, que está a genealogia de Adão, que Adão gerou um filho à sua semelhança, porque Abel já tinha morrido. Chamou seu nome Sete. Você preste atenção, porque eu posso ter um filho assassino, ladrão, você pode ter. Você não pode negar que ele é seu filho, você pode até deserdá-lo, você pode nem ter relacionamento com ele, mas dizer que ele não é seu filho, você não pode fazê-lo. Ele tem seu sangue. Mas o fato é que Caim, ele é tratado na Bíblia não sendo filho de Adão, porque na verdade não era, ele não tinha sangue de Adão. Ele veio do útero de Eva. Ele era irmão uterino, nasceu do mesmo útero junto com Abel, mas não era filho de Adão. Nós vamos ver isso em todas as genealogias da Bíblia aqui dentro do programa. Então estas coisas vão explicar para nós como e quando é que apareceram filhos de Deus e filhos do diabo. Agora você vai chocar-se com esta expressão. Você sabia que os filhos do diabo, eles são religiosos? Você sabia que este é o grande engano que Satanás tem, uma carta na sua manga para enganar as pessoas, porque ele vai e diz assim, vocês vão adorar, Deus não vai aceitar o vosso culto. Prestem bem atenção. E se Deus não aceitar, eu aceito. Então a Bíblia, quando Paulo diz, adoraram a criatura ao invés do Criador, você quer ter seu culto rejeitado? Quer que o diabo aceite o seu culto?
faça contrário ao que Deus falou. Você já sabe que Deus vai rejeitar e o diabo vai aceitar. E você vai cultuar a Satanás pensando que está cultuando a Deus. Então, isto começou lá atrás, no princípio, quando esta semente do maligno vem na terra e seus filhos são religiosos e são hipócritas e falsos, e eles são enganados e vão fazer as coisas como dá na cabeça. É por isso que eu estou dizendo, se você fizer da sua maneira e não da maneira da Bíblia, você é um enganado e você é um descendente, sem perceber, desta semente dos malignos que estão aqui na terra e que, por certo, são inimigos de Deus. Eu já estou com o tempo esgotado, mas eu vou para o intervalo aqui, ou no próximo programa nós voltamos com este assunto. Quero convidar você para orar. Se você é de Deus, a prova é que você ouve a palavra de Deus. Não é ouve a igreja, não é ouve o padre, não é ouve o papa, não é ouve o pastor. Ouve a palavra de Deus. Você quer Deus? Você quer provar que você não é? Abra o seu coração. Vamos orar? Peça perdão por suas falhas. Vamos orar? Peça para Deus dirigir sua vida e diga para Deus que você quer obedecê-lo. Pai Santo, eu venho com este povo diante do Senhor para suplicar a tua ajuda para cada coração verdadeiro e sincero, que deseja fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Oro e peço que o Senhor perdoe os pecados, que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor expulse a Satanás e que o Senhor dê a oportunidade destas pessoas se livrarem dos poderes dos demônios e se salvarem. Abençoe todos os lares e todas as famílias que me assistem, em nome de Jesus. Amém.